Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças para mais um vídeo de análise técnica semanal. Hoje nós vamos explorar o movimento do mercado na semana passada, que se encerrou na sexta-feira, né, com aquela polêmica ali da demissão do Sérgio Moro e um grande movimento de baixa ao longo do dia, tá? E para que você possa também se preparar, né, ter alguma expectativa do que pode acontecer a partir de amanhã, né? Começamos aqui pelo índice Bovespa no tempo gráfico semanal e nós observamos que o último candle semanal ele finalmente, né, perde a mínima do semanal anterior. Esse é um sinal interessante. A gente tinha observado aqui por meio dessas setas vermelhas, né, que começaram a se formar todas as vezes que o semanal tocava a média de 200, né, havia força vendedora empurrando os preços de volta para baixo. Porém, em nenhuma semana anterior, né, a gente tinha visto os preços fechando abaixo da mínima da semana anterior. Nessa semana a gente percebe isso, tá? Mais uma tentativa de superar máximas anteriores, superar a média de 200 do semanal, e uma força vendedora predominante fecha a barra negativa, inclusive fazendo mínima, né, abaixo da zona de suporte, né, nos 72 mil pontos. Tá? Quando a gente vai para o tempo gráfico diário, o que a gente observa? Né? E aqui só mais um detalhe antes de ir para o diário. Né? Nós estamos com os preços ainda trabalhando no semanal, abaixo da média de 200, da média de 9 e da média de 20 períodos, tá bom? Essa última barra praticamente testou a média de 9 e veio entregar quedas, né? Nesse gráfico a gente observa melhor, é o gráfico que eu tenho utilizado com mais frequência, inclusive nos posts do Instagram e do Facebook, alertando para possíveis movimentos aí no Ibov, né? O Ibov, no gráfico diário, eu tenho destacado aqui, né, por meio dessas setas, né, que pavio superior normalmente tem o significado de fluxo vendedor, né, e isso tem acontecido, né, os preços têm desenvolvido um movimento de parábola, né, e agora começam a trabalhar abaixo da média de 9, inclusive abaixo da média de 20, tá? Porém, testou a LTA no diário e respeitou. Então é um sinal meio duvidoso, tá? Se a gente tivesse fechado um pouquinho mais abaixo aqui, rompendo a LTA, né, fechando aqui próximo à mínima dessa barra, seria um sinal vendedor mais importante. Não deixa de ser um sinal vendedor, porque a gente perde a linha de suporte, né, dos 75 mil pontos e fecha abaixo. Fecha abaixo também na média de 20. Aciona um setup, né, de venda, né, que é a barra que faz com que a média de 9 flexione para baixo, né? Que é o setup 9.1 de venda de Larry Williams, tá bom? Esse setup é acionado caso a mínima, né, dessa barra seja perdida. E a gente então deixa marcado aqui esse setup, tá? A gente tinha inclusive levantado uma certa incongruência no movimento realizado pelo índice Bovespa diário e pelo WDO, que é o dólar, né? Nessa barra aqui, né, nessa barra aqui do dia 22 de abril, WDO rompia topo anterior com volume, né, fechando na máxima, volume superior à média e superior aos volumes anteriores. Era um rompimento típico, característico, né? Inclusive abrindo as bandas de Bollinger. Quando nós comparamos, né, esse movimento do dia 22 com o movimento do dia 22 no Ibov, observe, alta tentando romper topo, né? Alta tentando romper topo acima das médias, as duas médias apontando para cima, né? Porém, não supera as máximas deixadas pelos topos anteriores, né? E eu nesse dia 22 deixei o recado no Instagram, no Facebook. Se você quiser também receber esses recados, é só você passar a seguir essas mídias, né? Sucesso e Finanças, tá?
você nos encontra lá e passa a seguir. E ali você vai receber também essas notificações. Então eu falei, ó, um dos dois aqui está mentindo, porque olha, tanto o volume, né, do Ibov está acima das médias, embora a média esteja descendente, né, e esse volume não seja superior aos principais volumes anteriores de alta, deixando alguma dúvida, mas ele é um volume alto, maior que os volumes dos dias anteriores, né? E ele rompe, né, as máximas anteriores e fecha acima, próximo à máxima. E eu falei, olha, um dos dois está mentindo e eu confio mais no dólar, no rompimento do dólar, em virtude de todo esse comportamento aqui, ó, de dificuldades, né, no Ibov em romper 82 mil pontos. E aí no dia seguinte dá uma fraquejada e na sexta-feira entrega 10% de queda, fechando em 5,5% de queda. Tá bom? E como é que a gente interpreta isso aí nos principais ativos? Eu vou aqui explorar apenas os ativos que compõem a nossa carteira Proventos 2020. Uma carteira que foi escolhida com base em fundamentos, né, das empresas. Nós temos esse vídeo disponível no nosso canal, né? Chama-se Carteira Proventos 2020, basta você procurar. E ali eu demonstro como que eu escolhi cada um dos ativos, tá bom? E agora a gente está esperando um time ideal para fazer a compra desses ativos, tá bom? Nós decidimos alocar para essa finalidade R$2.000 por mês, que ainda não foram investidos. E agora vamos para os ativos, né? Começando com o Vivit 3 no semanal, deixa uma barra que rompe a LTA, uma linha de tendência de alta muito antiga, né? Sobretudo no curto prazo aqui, né? Ela vem sendo respeitada e agora perde LTA, tá? Mas ainda tem LTA aqui na base dos 31, 31,50 a ser, né, entendido como um suporte dinâmico, suporte de tendência, né? E antes disso ainda vai ter que testar a média de 200 ascendente nos R$37. Mas é um sinal, né? Porém, a gente observa que o volume é fraco, mas para cair não se requer volume importante, né? O volume é mais importante nas altas, nos rompimentos altistas. Quando a gente observa no diário, né? O que a gente percebe, Vivit, né? Está montando aqui um pivô baixista. Esse pivô ele vai ser acionado caso, né, esse ponto de pivô seja perdido na região aqui dos 45 e 30, tá bom? O fechamento ainda é superior, foi violado, não fechou acima, tá? Fechando abaixo aqui de 45 e 30, teremos a confirmação de um pivô baixista em Vivit, e aí os próximos alvos serão dados pela projeção em R$40,80, tá bom? Em vez de 3, nós temos um semanal que vai subindo devagar, vai subindo, deixando sombras para cima, sombras para baixo, sinal de muita volatilidade e de indefinição, tá certo? É uma alta que não confirma, né? Tinha deixado um ponto de pivô na região aqui dos R$40,25 e em nenhum dia, em nenhuma semana conseguiu fechar acima, tá? E no diário, a mensagem, e aqui ainda no semanal, volumes altistas abaixo da média e abaixo dos volumes anteriores. Ou seja, isso não confirma a alta. Apesar disso, né, no gráfico diário, VEG3 sofre, né, uma queda importante, uma queda de 12% e reage fechando no preço de abertura, deixando um candle muito bonito para compras, tá certo? Esse candle aqui, tá? Que é conhecido também como doji libélula, quando acontece em zonas de suporte ou de resistências, são fatais. Aqui está acontecendo em cima da média de 20, a média que está flat, né? Em cima da média de 9, flat, né? Em cima, né, aqui da linha d'água, né, do mensal, ou seja, tem vários pontos acontecendo aqui, mas o principal é que está respeitando acima da média de 20, que define a tendência altista. Porém, pelo gráfico, né, diário, né, o pivô chegou inclusive a ser acionado, né, chegando a fechar acima nessa barra e depois negado e vem violar, né, o fundo. Ainda não testou o ponto
de negação do pivô, que seria 31,27. O ativo está em indefinição, não há nada para fazer ainda aqui nesse ativo. Ambev, um ativo de bastante peso na carteira do Ibov, tá? O seguinte, após aqui eu vou mostrar isso. Tá? Ambev, ele pesa bastante esse ativo, tá? No semanal, ó, faz um movimento, né, de alta e já vem perdendo as mínimas. Nessa barra da semana passada já perde a mínima anterior e agora fecha abaixo, inclusive da linha de suporte dos 11,35, tá? Então, nós temos aqui uma confirmação de baixa, tá? Volumes baixos, mas para cair não precisa de volume, nós já tratamos disso aqui. Normalmente, né, nas quedas, só há volume excessivo quando há desespero, né? Agora, nas altas, para confirmar o movimento altista, é fundamental volume financeiro, tá? Então, o semanal está ali na linha do aceitável para não perder esse suporte. Quando a gente vai para o diário, a gente interpreta o seguinte: o ponto de negação do pivô já foi atingido, tá? Olha aqui, o pivô foi montado nesse movimento aqui em cima, tá? Ele não chega a ser acionado, você vê que em nenhum dia, em nenhum momento, né? Essa projeção de alta chega a ser confirmada, né? O ponto de pivô é esse fundo aqui. Em nenhum momento fecha acima dessa linha de 13,33, né? Aqui na faixa dos 12,70 já começa a perder força, né? Vai cedendo, passa para baixo das médias 9,20, né? Vem aqui tocar a banda de Bollinger inferior, viola fundo, onde você nega o pivô altista, e agora está fechando exatamente nessas cotações, tá? A perda dessas cotações de R$ 11,21, R$ 11,20, né, fechando abaixo, cancela a possibilidade do pivô altista e aí a gente entra definitivamente em conversão. Vai perder 10,50 e então confirmar a continuidade do pivô baixista, se isso vier a ocorrer, tá? E esse pivô baixista se dá nesse movimento aqui, ó, desde o início das quedas, certo? Até o ponto de fundo. E aí, projeções de 100% na faixa dos R$ 7,17. Tá? Para Ambev 3. Vale 3 no semanal. Faz um movimento baixista, depois que montou no semanal esse Twin Towers, né? Responde bem ao Twin Towers, deixa uma barra de grande volatilidade e indefinição, pavio para cima, pavio para baixo. Como o pavio para baixo é maior, a indicação seria de mais altas. Porém, essa alta não se confirma, né? A barra é quase negada na semana seguinte e a partir de então trabalha respeitando média de 9. Quando nós vamos aqui para o diário, né, a gente observa melhor, né, que a média de 9, né, ela não é confirmada, né, rompida de forma definitiva, né? Aí no diário, o que a gente observa aqui é que o preço desenvolve uma congestão, está aqui marcada nesse retângulo, né? Nessa faixa de preços aí dos 43, que vai até os 46 e 39, né? O preço não monta pivô, não consegue montar pivô, né? Deixa na sexta-feira uma barra altista, né? Montada em cima da média de 20 ascendente. É um sinal positivo, é um sinal de alta, né? E olha aqui o tamanho do volume, né? Nada me surpreenderia se Vale 3, né, rompesse esse martelinho aqui e desse prosseguimento nas altas na semana que vem, tá bom? Pela frente tem obstáculos. Tem a banda de Bollinger segurando, tem a banda superior aqui da congestão, onde estão topos anteriores, tá? E logo em seguida tem a média de 200 por R$ 47,50. Porém, como o índice está dando sinais de fraqueza, eu não duvidaria também, caso, né, seja perdida essa mínima e acionemos em Vale 3 movimentos baixistas futuros, tá bom? Não tem nada para fazer em Vale 3. B3 SA3, né, como os principais ativos do Ibov, tem demonstrado fraqueza nessa faixa de preço aqui do acionamento de pivô. Movimento inicial baixista, uma correção que chega próximo a 50% da queda, né? Um movimento de correção que passa dos 50%
chega a violar aqui o 61,8% de Fibonacci e depois começa a entregar novas baixas, tá certo? Uma correção até um pouco maior do que esperado até 50%, tá? Não anulou ainda o movimento de pivô altista, tá bom? E está sustentando abaixo da média de 9, né, com as três médias, aliás, média de 20 de 9 apontando para baixo, com suporte na média de 200 no 26,50. Quando a gente vai aqui para o diário, o que a gente descobre é que a barra em B3SA3, ela rompe definitivamente e vira para baixo as médias de 9 e de 20. Esse é um dos ativos que tem mais direcionamento, né? Ele tem um peso significativo no Ibov e ele tem bastante similaridade ao movimento do próprio Ibov. Dê uma olhada, é como se fosse uma correlação, né? Você observa bastante similaridade entre os movimentos do Ibov e de B3, tá bom? Então, B3 aciona aqui ou deixa armado o setup 9.1 de venda, tá bom? Então, se nós colocarmos aqui nosso sinal aqui de entrada, nosso trade, né, para swing trade seria uma venda na perda de 35,45, né, com objetivo de 25,20 mais ou menos, 28% de queda e uma parcial antes da perda desse fundo anterior, tá, na faixa dos R$ 30,60. Tá bom? O stop na máxima dessa barra do semanal, tá? Com 14% de risco no semanal, tá? Aliás, no diário, perdão. Isso aqui já é o gráfico diário, tá? B3 acionando ou deixando armado o setup de venda de Larry Williams. E observe também que o pivô altista não chega a ser confirmado. Ele foi confirmado, né? Foi confirmado sim. Aqui nessa barra, tá? Foi confirmado aqui nessa barra, né? Desse dia aqui. Aqui chegou a acionar, fechou acima, mas no dia seguinte nega. E aqui definitivamente fecha acima, faz duas barras acima do pivô. E agora nós estamos já em indefinição, porque perdeu o último fundo. E agora vai buscar a anulação do pivô em 33 e 16, tá? Esse é o próximo objetivo de queda. Carrefour é um ativo que no semanal vem deixando barras sucessivas, respeitando aqui esse canal altista, né? Tá brigando para não perder essa LTA, né? E no diário, o ativo Carrefour, ele performa, né, numa congestão, respeitando um canal baixista, tá bom? Chegou aqui a violar, né, o canal baixista, né, LTB, e agora volta para dentro do canal. Chega até a metade do canal aqui, a força compradora traz os preços para próximo da abertura, em definição em Carrefour. Sula 11 é um ativo que está bonito, hein? Esse ativo aqui faz uma regressão, uma correção muito interessante, tá? Vai até 61,8% de Fibonacci, viola essa marca e fecha abaixo, porém com uma barra de indefinição, de dúvida, não é uma barra vermelha de venda, tá? É uma barra de dúvida, indefinição e alta volatilidade, tá bom? Não é um sinal que estimule compras, muito menos vendas, por enquanto está ali, talvez marcando para uma lateralização antes de decidir a direção a seguir. Isso no semanal. No diário, o ativo marca o pivô altista, isso aí está bem bonito esse pivô, né? O pivô acontece numa zona interessante, você observa aqui que o recuo após marcar topo foi pequeno, né? Porém, a segunda perna do pivô não vai na velocidade, na expectativa desejada, né? Que era marcado por essa linha bege aqui, até os 56,29, tá? Chega a bater na média de 200, né? Vai empurrando devagar a banda de Bollinger para cima e agora barras vermelhas perdendo mínima, perdendo o fundo anterior, colocando o ativo em indefinição, tá certo? Porém, apoiado ainda na média de 20, que está ascendente. Portanto, não tem como vender aqui em cima. Por enquanto, não. A partir do momento que abrir uma barra aqui, né, flexionando para baixo, a média de 9, aí nós teremos aí pelo menos um setup de venda
que pode ser acionado. Tá? Por enquanto nada. Tá bom? O pivô autista está armado, então, na minha leitura da análise técnica, está em alta. Porém, apaguei, desculpa. Porém, nós não compramos, quando o índice está dando sinais baixistas, é muito perigoso fazermos compras, tá bom? Sobretudo no cenário baixista, tá? Então vamos agora para os Minas, lojas Renner, já tinha sido falado, não, lojas Renner, né, no semanal. Lojas Renner, no semanal, faz um movimento baixista e congestiona lateralmente, né? É um ativo que veio testar aqui a média de 9 do semanal e volta para dentro da congestão. No diário, lojas Renner tem mostrado um comportamento de lateralização, né? Tenta armar um pivô aqui, mas como principais ativos da bolsa falha, né? Vem aqui violar a média de 9 e média de 20, porém deixa um martelo em condições de superado acionar compras. Porém, ainda para mim está dentro da zona de congestão e eu não trabalho nessa zona de congestão. Nada a se fazer por enquanto. Se perder a base dessa congestão aqui, fechando sobretudo abaixo dessa mínima, sinais de venda, tá bom? Os Minas, nosso último ativo aqui da nossa carteira, está deixando um sinal parecido com uma bandeira baixista, estão vendo? É um mastro e uma lateralização, né, no semanal, né, um afunilamento, uma contração nos preços, né? E a perda dessa mínima vai acionar o segundo movimento baixista. No diário, os Minas já deixa tudo pronto, né? Fechando abaixo das médias, as duas médias apontando para baixo, né? Volume acima das médias, né? Ou seja, pronto para acionar mais quedas na perda da bandeira do triângulo e também na perda em R$4 dos fundos anteriores. Tá bom? Bom, amigos, assim a gente encerra essa leitura do nosso semanal, né, análise técnica semanal do IBOV e dos ativos da carteira Provenças 2020. Minha expectativa pessoal é que o IBOV venha, ao longo dessa semana, perder 71.950, 72 mil pontos, né, em busca dos 69 mil e quem sabe até perder 67.500, acionando quedas mais importantes na busca, né, de 60 mil pontos, que foi a mínima dos últimos movimentos de queda. E ali, lateralizar, aguardar, acumular, para aprofundar as perdas, as quedas, no prazo um pouco mais longo, tá bom? Encerramos por aqui. Desejo a todos uma semana abençoada. Agradeço demais a cada um de vocês por sua participação, interação, comentários no nosso canal. Os nossos números estatísticos estão crescendo muito rapidamente. Isso se deve à adesão das pessoas ao nosso conteúdo, estão acreditando na minha mensagem, sobretudo estão confirmando, né, a nossa leitura no dia a dia e também divulgando, compartilhando o nosso link, nosso canal, e por isso estamos vendo crescimentos satisfatórios, né, nos nossos números de inscritos. Por isso eu agradeço, peço que você que está assistindo pela primeira vez se inscreva em nosso canal, faça parte da nossa comunidade, comente, mande suas dúvidas e eu responderei com a maior presteza possível, tá? Eu agradeço demais, uma boa semana a todos. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Fica com Deus, meu irmão. Até amanhã às 9 horas.